Existe inferno na Bíblia? Se sim, ele está vazio ou cheio? O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. SIC, 1034 grifos meus. Jesus falou tanto do inferno quanto falou do céu. Eis abaixo apenas alguns versículos. Jesus falou tanto do inferno quanto falou do céu. Eis apenas alguns versículos. Os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8,12. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25,41. Eles serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,9. Pois Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. 2 Pedro 2,4. A fumaça do seu tormento subirá para sempre, e, dia e noite, não terão descanso aqueles que adoram a fera e sua estátua, e quem quer que leve a marca com o seu nome. Apocalipse 14,11. Certa vez um amigo que se diz católico me disse: eu não acredito em inferno. O Senhor pode dar uma resposta a esta afirmação. A Escritura Sagrada claramente atesta a um lugar de condenação eterna chamado inferno ou às vezes referido a como Gehenna. Os exemplos são os seguintes: Jesus disse que o homem que desprezar seu irmão incorrerá aos fogos da Gehenna. Mateus 5,22. Nosso Senhor advertiu: não temais os que matam o corpo mas não podem matar a alma. Antes, temei quem pode destruir tanto o corpo como a alma na Gehenna. Mateus 10,28. Jesus disse: se tua mão te faz cair, corta-a. Melhor você entrar na vida com uma só mão que manter ambas as mãos e ir para a Gehenna com seu fogo inextinguível. Marcos 9,43. Usando a parábola do joio e do trigo para descrever o julgamento final, Jesus disse: os anjos lançarão os malfeitores na fornalha inflamável onde prantearão e moerão os seus dentes. Mateus 13,42. Semelhantemente, quando Jesus falou do julgamento final onde a ovelha será separada dos lobos, ele dirá ao mal: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo perpétuo preparado para o demônio e seus anjos. Mateus 25,41. Finalmente, no livro da Revelação, cada pessoa é julgada individualmente e os malfeitores são lançados em uma fossa de fogo, a segunda morte. 23 e 14. Apenas para clarificação, Gehenna era um vale ao sul de Jerusalém que era utilizado para sacrifícios pagãos de crianças pelo fogo. O profeta Jeremias amaldiçoou o lugar e predisse que seria um lugar de morte e corrupção. Na literatura rabínica tardia, o termo identificava o lugar de castigo eterno com torturas e fogo inextinguível para os maus. Veja também quem eram os demônios caprinos mencionados na Bíblia. Dessa forma, a Igreja consistentemente ensinou que de fato o inferno existe. Que as almas que morrem num estado de pecado mortal imediatamente vão para o castigo eterno no inferno. O castigo do inferno é principalmente a separação eterna de Deus. Lá se sofre o sentido de perda, a perda do amor de Deus, a perda da vida com Deus, e a perda da felicidade. Amor verdadeiro,
vida e felicidade são relacionadas a Deus, e cada pessoa as deseja. Entretanto, só nele o homem achará sua realização. Confronte com CC 1035. A pessoa condenada também sofre dor. As descrições dadas sobre esse fogo pela Constituição Apostólica Benedictus Deus, 1336, do Papa Benedito XII disseram que as almas sofreriam a dor do inferno, e o Concílio de Florença, 1439, decretou que as almas seriam punidas com castigos diferentes. Alguns santos tiveram visões de inferno. Irmã Faustina descreveu o inferno como segue: hoje fui dirigida por um anjo aos abismos do inferno. É um lugar de grande tortura, como terrivelmente grande e extenso é. As espécies de torturas eu vi. A primeira tortura que constitui o inferno é a perda de Deus, a segunda é o remorso perpétuo da consciência, a terceira é que aquela condição nunca mudará, a quarta é o fogo que penetrará na alma sem destruí-la, um sofrimento terrível, como é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. A quinta tortura é a escuridão ininterrupta e um terrível e sufocante odor. Apesar da escuridão, os demônios e as almas dos condenados veem todos os males, os próprios e dos outros. A sexta tortura é a companhia constante de Satanás. A tortura sétima é o desespero horrível, a aversão de Deus, palavras vis, maldições e blasfêmias. Estas são as torturas sofridas por todos os condenados, mas isto não é o fim dos sofrimentos. Há torturas especiais dos sentidos. Cada alma sofre sofrimentos indescritíveis, terríveis, relacionados à maneira com que se pecou. Há cavernas e fossas de tortura onde uma forma de agonia difere da outra. Teria morrido na mesma visão destas torturas se a onipotência de Deus não tivesse me apoiado. Escrevo isto no comando de Deus, de modo que nenhuma alma pode achar uma desculpa por dizer não há inferno, nem que ninguém jamais esteve lá e por isso não se pode dizer como ele é. Veja também em que consiste o inferno. Devemos lembrar que Deus não predestina ninguém ao inferno nem deseja que alguém seja condenado. Deus nos confere a graça atual que ilumina o intelecto e fortalece a vontade de modo que podemos fazer o bem e desviar do mal. Entretanto, uma pessoa, com o consentimento do seu intelecto, pode escolher praticar o mal e com essa escolha, cometer pecado mortal, e assim rejeitar Deus. Se uma pessoa não se arrepende do pecado mortal, não tem qualquer remorso e persiste neste estado, então esta rejeição de Deus continuará para a eternidade. Em resumo, as pessoas se condenam ao inferno. O Papa João Paulo II, em Cruzando o Limiar da Esperança, pp. 185-6, endereçou a pergunta: pode Deus, que amou tanto o homem, permitir que o homem que o rejeita seja condenado a tormento eterno? Citando a Escritura Sagrada, o Santo Padre na sua resposta repete o ensino inequívoco de Nosso Senhor. Ele também nos lembra que a Igreja nunca condenou uma pessoa particular ao inferno, nem mesmo Judas. Antes, a Igreja deixa todo julgamento nas mãos de Deus. Entretanto, o Papa, por uma série de perguntas, afirma que o Deus de amor é também o Deus de justiça, que nos faz responsáveis por nossos pecados e assim nos pune. Devemos orar pela graça de resistir à tentação e seguir o caminho do Senhor e ao mesmo tempo procurando o perdão para qualquer queda que venhamos a cometer. Falando sobre a jornada da Igreja Peregrina, o Vaticano II na Constituição Dogmática sobre a Igreja, N. 48,
escreve, desde que não se sabe nem o dia nem a hora, devemos seguir o conselho do Senhor e vigiar constantemente de modo que, quando o único curso de nossa vida terrena for completada, possamos merecer entrar com Ele na festa das bodas e sermos numerados entre os abençoados e não como os serventes maus e preguiçosos, sermos enviados ao fogo eterno, na escuridão exterior onde haverá prantos e ranger de dentes. Por esta mesma razão, nós oramos na primeira oração eucarística da missa: Pai, aceita esta oferenda de toda a sua família. Conceda-nos sua paz nesta vida, poupa-nos da condenação final, e conta-nos entre os escolhidos. Veja também como os demônios perderam para sempre a bem-aventurada vida eterna. Traduzido para o Veritatis Splendor por Rondinelli Ribeiro Rosa. Observações: o meu trabalho também ajuda a divulgar o blog ou site citados, dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando para poderem ver mais conteúdos e assim terão muito mais visibilidade. Retirado do blog Católicos na Bíblia. https://www.catolicosnabiblia.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e seja bem-vindo. Gostou do trabalho? Se quiser, puder e achar que mereço, me dê uma força apoiando o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix clicando no link da descrição do vídeo, pelo QR Code, que está no vídeo na tela do computador ou no comentário fixado, pois isso será de grande ajuda e importância na valorização do meu trabalho e me incentivará mais ainda para a criação de novos conteúdos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, a paz de Jesus e o amor de Maria.